O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Por acaso você já se encontrou na situação de algum familiar que agiu errado te pedir para mentir? E assim ajudá-lo a se dar bem em cima de quem estava certo? Pois bem, é essa a situação do Op de hoje, cuja irmã traiu o marido e quis o apoio do irmão para tentar ter alguma vantagem no tribunal. Não basta estar na lama, ela ainda tentou arrastar o próprio irmão. Vamos acompanhar o que ele fez. Bora lá! Minha irmã traiu o marido, foi pega, e agora com o divórcio ela pode perder a guarda. Mas ela e minha mãe querem que eu minta no tribunal e diga que ele é um pai incapaz, mesmo eu mal o conhecendo. Olá, pessoal. Estou passando por uma situação bem difícil agora. É um problema com a minha mãe e a minha irmã, e eu realmente não sei como lidar com isso. Minha irmã pode acabar envolvida em um grande processo por causa de um erro que ela mesma cometeu, e ela e minha mãe querem que eu a ajude. Mas não sei se isso é a coisa certa a fazer, especialmente dadas as circunstâncias atuais. Acontece que ela traiu o marido atual e teve uma noite com o ex-namorado do ensino médio depois de um reencontro há algumas semanas. Infelizmente, isso acabou saindo totalmente pela culatra, porque ele confessou que ainda tinha sentimentos por ela e queria que ela deixasse o marido. Ela se recusou. Então ele decidiu contar tudo ao marido dela, e tinha todas as provas. Isso, claro, acabou com tudo para ela. O casamento dela desmoronou da noite para o dia. O marido a expulsou de casa e, nas últimas semanas, ela nem sequer conseguiu ver os filhos. Pelo que tudo indica, ela vai perder muita coisa no divórcio. Ele já entrou com o pedido, e os termos são bem claros, e ela não vai receber pensão. E, claro, pensão alimentícia também está fora de cogitação, porque ele está tentando obter a guarda total, concedendo a ela apenas direito de visita, nada além disso. Ela acha isso extremamente injusto, porque pode até ter cometido um erro ao ficar com o ex, mas isso não a torna uma mãe incapaz, já que isso não teria afetado a vida das crianças. Até dá para entender esse argumento, eu acho. Mas não quero me envolver nisso porque tudo é muito complicado. E, sinceramente, não sou próximo da minha irmã, então não sei como ela é como mãe. Não sei nada sobre a vida dela. Na verdade, só temos conversado mais nas últimas semanas, e sempre sobre isso. Minha mãe e minha irmã vêm me dizendo que eu preciso testemunhar contra ele de alguma forma e fazê-lo parecer um pai incapaz. Que ele é o responsável por ela ter traído. Querem que eu diga que ele é um workaholic, que foi horrível com ela e a torturou psicologicamente durante o casamento, e que por isso ela não conseguiu mais ficar com ele. Além disso, dizem que ele nunca foi um bom pai e que está usando as crianças para puni-la. Elas vêm me pressionando para fazer tudo isso. O problema é que eu não conheço essas pessoas tão bem, então não quero me envolver. Não faço ideia do que fazer agora. E me sinto uma pessoa ruim por não querer apoiá-la num momento tão difícil. Mas também não quero acabar fazendo algo errado só por não querer me envolver no divórcio da minha irmã. A atualização 1. Já se passaram 3 dias desde o meu primeiro post, algumas horas atrás, decidi dar a notícia para minha mãe e minha irmã, e eu disse que não queria me envolver nisso tudo. Para ser honesto, foi muito difícil para mim, porque, crescendo, eu era mais próximo do meu pai, desde que ele faleceu há 6 anos, não tive muito contato com minha família. Vejo todos apenas nos feriados, basicamente. Não é como se mantivéssemos contato regular. Eu também sei que, para minha mãe, minha irmã sempre foi a favorita, mesmo ela nunca tendo dito isso em voz alta. Não precisava. Ficava claro pelo comportamento dela. Então, de certa forma, eu já sabia que, assim que dissesse que não queria fazer parte disso, elas ficariam muito chateadas comigo. E foi exatamente o que aconteceu. As acusações vieram rápido, que eu não queria ver minha irmã feliz, que eu não me importava com a família, que estava traindo todos eles, que eu era egoísta. Ouvi tudo em silêncio, porque sabia que isso viria e já tinha me preparado mentalmente, por mais injusto que parecesse. Para elas, essa era uma reação normal. Minha irmã até tentou me manipular emocionalmente. Começou a chorar e a dizer que não acreditava que, por causa de um erro pequeno e estúpido, ela ia perder os filhos e que eu ia simplesmente deixar isso acontecer, assistir e ainda me divertir. Disse que talvez eu estivesse gostando de tudo isso porque sou infeliz com a minha própria vida, mesmo sabendo que isso não é verdade. Sou solteiro por escolha e não tenho interesse em formar família ou ter filhos. Então ela podia fazer quantas provocações quisesse sobre esse aspecto da minha vida. Isso não me machucava, porque sei o que quero e não sou inseguro quanto a isso. Deixei ela falar tudo. Quando terminaram de me provocar e de serem horríveis comigo, eu disse que entendia que estavam muito abaladas com tudo isso, mas que, sinceramente, não havia muito que eu pudesse fazer. Além disso, eu nem conheço direito o meu cunhado. Mal falei com ele além de conversas educadas quando nos encontramos, e sempre na presença da minha irmã. Ela pode estar mentindo, e tenho quase certeza de que está.
E não quero arruinar a vida de alguém que pode ser completamente inocente só porque elas querem brincar de família feliz. Além disso, nos últimos anos me afastei bastante delas e não quero perder minha paz por causa disso. Acho que é uma decisão justa. E, se elas estiverem certas, se realmente não merecerem nada disso, o tribunal vai enxergar da mesma forma. Dito isso, desliguei a ligação. Foi um alívio, para ser honesto. Fico feliz por ter postado aqui, porque muitos de vocês deixaram comentários muito solidários. Obrigado. Espero que as coisas se resolvam para todos e que eu não precise fazer parte disso. A atualização 2. Já se passaram alguns dias desde a última atualização, e eu achei que o drama tinha acabado, já que eu disse não. Claro que isso foi um erro meu. Não devia ter presumido que elas deixariam isso para lá tão facilmente. Eu devia saber que elas arrastariam isso o máximo possível em benefício próprio. Querem se colocar como vítimas da situação, mesmo sendo minha irmã quem traiu o marido. Naturalmente, começaram a postar sobre isso nas redes sociais para ganhar simpatia. E, como não querem mais problemas com o futuro ex-marido dela, decidiram me transformar no alvo. Nos últimos dias, vem postando que eu traí a família, que me recusei a ajudá-las no divórcio e que sou egoísta por achar que isso é o certo a fazer. Deixaram bem claro que o problema sou eu. Não citaram nomes, mas falaram claramente de mim, e o resto da família está simpatizando com elas, sabe-se lá por quê. Acho que eles não sabem o que realmente está acontecendo. Só acham que estou me recusando a ficar do lado da família e, por isso, sou o vilão. Não conhecem a história toda, mas mesmo assim estão mais do que dispostos a me julgar com base no pouco que sabem. Venho ignorando isso, porque, sinceramente, não sou tão próximo da minha família e não vou sentir tanta falta se pararem de falar comigo. O problema é que muitas pessoas da minha vida seguem minha mãe e minha irmã nas redes sociais. Alguns amigos viram o que elas estavam postando e vieram me perguntar sobre isso. Aí foi a gota d'água. Eu até aguentaria minha família pensando mal de mim, mas não queria que meus amigos me julgassem por causa disso. Então contei a eles exatamente o que estava acontecendo. Falei toda a verdade. Eles me disseram que eu deveria conversar com minha mãe e minha irmã e pedir que tirassem aquelas postagens do ar, porque estavam passando uma mensagem completamente errada. Fazia parecer que o divórcio era algo normal, que nada estava sendo escondido, e que, ainda assim, eu me recusava a ajudar. Claro que elas admitiram fatos muito importantes, como a infidelidade da minha irmã, o que faz com que as pessoas acreditem facilmente que elas são as vítimas. Eu tinha decidido não me envolver no drama justamente porque não queria fazer parte dessa bagunça. Mas, já que estavam me arrastando para isso, achei que não tinha escolha. Entrei em contato com minha irmã e disse que, se ela não apagasse todas aquelas postagens sobre mim, eu seria forçado a expor o meu lado da história, inclusive coisas que ela definitivamente não queria ver em público. Achei que ela fosse inteligente o suficiente para entender o recado, mas não foi. Em vez disso, respondeu dizendo que não apagaria nada e que, se eu quisesse brigar, que viesse com tudo. Disse que ia me expor para o resto da família e talvez para o mundo inteiro, para mostrar o quão egoísta e narcisista eu realmente seria. Foi bastante insultante, porque eu não entendo o que exatamente ela está tentando dizer. Não acho que eu seja egoísta ou narcisista só porque não quero me envolver numa batalha de divórcio que não tem nada a ver comigo. Não sei quem está certo ou errado, e não acho que eu seja o vilão dessa história. Sinto que ela está me forçando a fazer coisas que eu realmente não quero. Está me encurralando, e isso é errado. Mesmo depois dessa mensagem, para evitar uma briga, eu disse que ela ainda tinha tempo e que eu daria até o fim da semana para que apagasse tudo. Caso contrário, eu não teria outra opção a não ser tornar públicas certas coisas que ela não quer que venham à tona. Ela começou a dizer que eu não podia ameaçá-la, que iria me processar. Foi aí que decidi parar de responder. Sinceramente, agora ela pode fazer o que quiser. Ainda estou dando até o fim da semana. Se ela souber o que é melhor para ela, vai fazer a coisa certa. Se não fizer, que Deus a ajude. A atualização 3. Dentro do prazo que eu tinha dado, ela não conseguiu apagar aquelas postagens. Na verdade, eu diria que ela decidiu não apagar. Então eu fiz o que precisava fazer. Postei o meu lado da história e também fiz questão de incluir o fato de que ela estava traindo o marido, e é por isso que tudo isso aconteceu. Eu preferi dizer que ela vinha traindo o marido, em vez de mencionar que tinha sido uma noite com o ex do ensino médio. Porque, sendo bem sincero, eu não tenho certeza de que foi só uma vez. Não sei há quanto tempo isso vinha acontecendo. Eu não sei os detalhes. Eu só sei o que ela me contou, e obviamente ela só vai me contar o que faz ela parecer bem. Mas enfim, esse não é o ponto. Eu fiz a postagem e, como ela tinha escondido um detalhe tão importante, as pessoas começaram a me mandar mensagem dizendo o quanto estavam chocadas e até pedindo desculpas por terem entendido errado a minha intenção. Eu também falei sobre como sempre me senti afastado da família depois que meu pai morreu, e que isso era parte do motivo pelo qual eu não queria me envolver nesse drama, porque eu não tinha nada a ganhar nem me envolvendo nem ficando de fora.
Na verdade, eu só estava ficando de fora porque não queria desperdiçar meu tempo e minha energia com isso. Eu não sabia se o depoimento que elas estavam exigindo de mim seria honesto e verdadeiro ou não. Eu não conheço nenhuma das duas o suficiente para confirmar ou negar coisa alguma, e eu quero ser fiel a mim mesmo. Eu não acho que isso seja errado. Esse era o meu ponto, e eu deixei isso muito claro na minha postagem. E aí, claro, o resto da família começou a entender o que eu estava querendo dizer. Disseram que, se essa era minha decisão, então minha irmã deveria ter respeitado, em vez de se esforçar para me pintar como vilão, porque eu realmente não era. Eu só estava fazendo o que era melhor para mim, e ela também estava fazendo o que era melhor para ela. Não havia vilões aqui, pelo menos entre eu e ela. O problema é que ela nunca tinha mencionado que foi pega traindo, e que era por isso que ela estava se divorciando em primeiro lugar. Isso era sério, porque ela sabia o que estava fazendo e estava me jogando debaixo do ônibus de propósito, achando que, de alguma forma, isso ia me forçar a fazer o que elas queriam. Quero dizer, é uma ideia bem ruim maltratar alguém de quem você espera e precisa de ajuda. Mas enfim, eu só fico feliz por ter feito a postagem e contado o meu lado, porque agora as pessoas sabem a verdade e podem decidir com informação de que lado querem ficar. A atualização 4. Já se passaram alguns dias desde que eu fiz a postagem e, obviamente, muitas pessoas que estavam chateadas comigo por eu não ter ficado do lado da minha família e por ter recusado testemunhar contra o meu futuro ex-cunhado, agora que sabem os fatos, disseram que se arrependem do comportamento. Não que eu realmente precisasse disso, mas é satisfatório saber que eu consegui fazer meu ponto ser entendido. Enfim, se eu achava que a postagem ia encerrar o drama e fazê-las calarem a boca, eu estava muito enganado, porque isso só prolongou tudo. Elas arrastaram ainda mais, porque apagaram todas as postagens relacionadas a mim, mas agora estão me envergonhando publicamente, dizendo que eu espalhei mentiras e que vão entrar com um processo por difamação contra mim. Eu não entendo. Se elas realmente quisessem entrar com um processo por difamação, então por que apagaram as postagens antigas? E mesmo agora, se quiserem mesmo processar, elas estão livres para isso. A única razão de não terem feito até agora é que elas sabem que eu estou falando a verdade, e elas é que estão mentindo, então não tem base nenhuma para um processo. É cristalino. E elas são tão transparentes que chega a ser vergonhoso. Não vai precisar de nenhum gênio para perceber isso e juntar as peças. E tenho certeza de que o resto da família está fazendo o mesmo. É por isso que ninguém está apoiando elas agora, ao contrário de antes, quando as pessoas me atacavam nos comentários, mesmo sem citar meu nome. Mas eu sabia que os comentários eram direcionados a mim. Agora ninguém comenta mais. As pessoas só ignoram as postagens delas e acho que muita gente começou a silenciar ou bloquear, porque ninguém interage com nada. Seja lá o que esteja acontecendo, isso é bom para mim, então eu realmente não me importo. Eu não sou particularmente apegado ao resto da família, mas eu gosto de alguns parentes e fico feliz que eles estejam me ajudando. São eles que me mandam as postagens, prints dos comentários e tudo isso. E eu gosto que estejam fazendo isso. Eu, pessoalmente, ficaria perfeitamente bem sem saber o que está acontecendo com elas, mas existe um lado mesquinho em mim que está adorando assistir ao circo. A atualização 5. Aconteceu uma coisa bem interessante e eu não sei muito bem o que pensar ou como reagir, mas vou contar porque eu realmente precisava desabafar. Algumas horas atrás, eu recebi uma ligação do meu cunhado, o futuro ex da minha irmã. No começo eu nem queria atender, porque pensei que ele fosse arrastar isso também, ou qualquer coisa do tipo, mas ele continuou ligando. Acabei atendendo depois que ele me mandou mensagem dizendo que tinha algo importante para conversar comigo e que ficaria muito grato se eu separasse um tempo para falar com ele. Pelo texto, ele foi muito educado, então eu decidi atender e não me arrependo. No telefone ele também foi extremamente respeitoso, um verdadeiro cavalheiro, e eu não consigo imaginar como minha irmã estava pintando ele como algum tipo de demônio que destruiu a vida dela ou coisa assim. Claro, eu sei que as pessoas podem parecer diferentes e charmosas e serem outra coisa por baixo, mas eu sinceramente não acho que seja o caso dele. Enfim, ele me disse que, em alguns dias, os trâmites do divórcio vão começar, porque minha irmã tentou adiar o máximo possível, mas agora não dá mais. E ele tinha ouvido de algumas pessoas sobre a postagem que eu fiz e até sobre as postagens que ela estava fazendo. Então ele sabia que tinha um drama rolando e percebeu que eu tinha recusado testemunhar contra ele. Ele me agradeceu por isso. Disse que ficou muito feliz por eu ter escolhido fazer a coisa certa. Mas também quis que eu soubesse que tudo o que ela estava dizendo sobre ele era mentira, e que aquilo era basicamente uma campanha de difamação nas redes sociais para encurralá-lo e fazer com que ela conseguisse o que queria no divórcio e no acordo de guarda. Só que ele acha isso inútil, porque não vai ceder à pressão. E ele não é nenhum tipo de celebridade para se importar com o que os outros pensam ou dizem. Então ele vai fazer o que achar que deve fazer. Ela só está tentando se apoiar na simpatia pública, em algo que está recebendo de meia dúzia de familiares e alguns amigos que escolheram acreditar na versão dela em vez da dele. Mas seja o que for, ele não está disposto a recuar. E me perguntou se eu estaria disposto a testemunhar contra minha irmã, caso isso vá mesmo parar no tribunal.
Ele ainda tem esperança de que resolvam tudo em negociação, mas, pelo rumo das coisas, ele não tem certeza. Então está tentando garantir pessoas do lado dele desde o começo, e eu acho que foi exatamente isso que minha irmã e minha mãe tentaram fazer também. Só que eu disse a ele a mesma coisa que disse desde o início, e eu recusei porque não queria me envolver nesse drama. E a única razão de eu ter respondido às postagens delas com uma postagem minha foi porque eu não queria que as pessoas pensassem mal de mim. Tirando isso, eu não queria ter nada a ver com a situação e esperava que ele entendesse. E ele entendeu. Disse que era completamente justo eu não querer me envolver. Mas também falou que, se a situação apertasse, ele realmente gostaria que eu reconsiderasse minha posição. Segundo ele, tudo o que minha irmã tinha me contado sobre as brigas com o marido e os motivos do divórcio era um monte de besteira inventada para ela ficar bem na minha frente, ganhar meu apoio e me fazer testemunhar. Ele me disse que não foi só uma noite que destruiu o relacionamento e que ele tinha provas disso. Aparentemente, ela vinha ficando com o ex muito antes do reencontro, e o reencontro foi só a gota d'água para o ex dela, porque ele estava esperando que ela se divorciasse e voltasse para ele. E ela vinha alimentando isso porque queria vida fácil com o marido, mas também queria ficar com o ex porque era confortável. Ou seja, ela estava brincando com os dois. E quando o ex percebeu o que estava acontecendo, e entendeu que ela nunca ia deixar o marido e a família para ficar com ele, ele decidiu contar tudo ao meu cunhado, e foi isso que colocou tudo em movimento. E eu tenho certeza de que ele não está mentindo, porque ele literalmente me disse que, se eu quisesse, ele podia me mostrar as provas. Além disso, o motivo de ele estar lutando pela guarda total é que ele acha minha irmã extremamente responsável com as crianças e não confia em deixá-las sozinhas com ela. Para contexto, os filhos deles são bem pequenos. O mais velho tem 6 anos e o mais novo acabou de fazer alguns meses. E, apesar de ela ser, teoricamente, uma mãe que fica em casa, ela quase não faz nada em relação aos cuidados com as crianças, nem com as tarefas domésticas. No começo do casamento, ela disse a ele que queria sair do trabalho depois do primeiro filho para poder cuidar da criança e ter tempo de cuidar da casa também. E, além disso, eles economizariam muito com creche e serviços domésticos. Mas, em vez disso, ela contratou uma babá e uma empregada há alguns anos. E ela nunca fez nada em casa. As crianças basicamente cresceram com a babá. Então ela definitivamente não merece nenhuma pensão que diz estar perdendo. A vida dela não foi nada além de umas férias em que ela não precisava fazer absolutamente nada e não precisava pensar na conveniência de ninguém além dela mesma nos últimos anos. E agora, com o divórcio, a vida confortável dela está chegando ao fim. E ela não está gostando do choque de realidade que a vida vai enfiar goela abaixo. E, sinceramente, eu consigo ver o celular dele. Ela não merece pensão nenhuma nem qualquer outra coisa. Meu sangue literalmente ferveu quando soube do que ela estava tentando fazer com ele, sendo que ele foi quem levou à traição. Não só emocionalmente, mas também financeiramente. Tudo o que ela exigiu na petição era extremamente injusto com ele. E fico muito feliz por ter escolhido não ajudá-la e por ter recusado testemunhar contra ele, porque, exatamente como eu suspeitava, ela estava mentindo sobre tudo e tentando se pintar como a vítima enquanto fazia ele parecer o vilão, tudo em benefício próprio. Ela sempre foi extremamente egoísta, e minha mãe sempre foi igual. Dá para ver claramente que elas nunca mudaram e nunca vão mudar. Algumas pessoas simplesmente não são capazes de mudar. Agora eu enxergo isso. Enfim, eu disse a ele que, se algo realmente sério acontecesse, ele deveria entrar em contato comigo, porque eu estaria disposto a testemunhar a favor dele. Encerramos a ligação, ele foi muito grato, e eu fiquei genuinamente feliz por ter falado com ele e assumido esse compromisso. Sim, isso pode tornar minha vida um pouco mais difícil se eu testemunhar contra minha irmã, porque sei que algumas pessoas da família não vão ver isso com bons olhos. Ela e minha mãe certamente vão fazer de tudo para distorcer a situação, me pintar como o pior possível e se colocar como vítimas. Mas eu realmente não me importo. Acho que, se posso fazer algo certo, então devo fazer o que é certo, em vez de pensar apenas na minha própria conveniência. Assim eu fico em paz comigo mesmo. A atualização 6. Oi, pessoal. Já se passou quase um ano desde a minha última atualização e, como não havia mais nada a acrescentar, eu parei de postar. Sim, fui chamado para testemunhar alguns meses atrás e fiz exatamente o que tinha prometido. Fiquei do lado da verdade e falei apenas sobre o que eu sabia, não sobre o que eu não sabia. E, sinceramente, eu realmente torci e rezei para que quem estivesse certo nessa história fosse quem vencesse. E acho que, no fim, a verdade apareceu, porque meu cunhado conseguiu a guarda total dos filhos e não vai ter que pagar nenhum tipo de pensão ou qualquer coisa à minha irmã. Fico muito, muito feliz por ele. Ele me ligou para agradecer também e disse que é extremamente grato. E eu fico aliviado por ter feito a coisa certa. É claro que isso virou algumas pessoas da família contra mim, e minha mãe e minha irmã estão, obviamente, espalhando veneno na internet sobre mim. Elas chegaram até a insinuar que talvez eu estivesse tendo algum tipo de caso com meu cunhado, e que por isso foi tão conveniente para mim testemunhar a favor dele. Mas,
Quando minha mãe e minha irmã me pediram para fazer o mesmo por elas, eu falei sobre o quanto isso seria inconveniente para mim e como eu não queria fazer parte desse drama todo. Elas podem acreditar no que quiserem, mas eu sei qual é a verdade. E, enquanto minha consciência estiver limpa, eu não me importo com o que pensam de mim. Sou muito grato por nunca ter sido tão próximo da minha família, porque sinceramente não acho que sejam pessoas que valham a pena manter por perto. Estou apenas feliz por ter seguido o que meu coração dizia ser o certo, e isso provou que realmente era. Comentários sobre o relato. A atitude da irmã e da mãe é um retrato clássico de manipulação emocional travestida de família. Quando as consequências finalmente chegam, elas tentam reescrever a realidade, inverter papéis e usar chantagem moral para transformar uma traição deliberada em injustiça sofrida. Não satisfeitas em mentir para si mesmas, decidiram mentir para a justiça, pressionando alguém que sequer tinha informações reais a cometer perjúrio, tudo para salvar a imagem de quem causou o próprio desastre. É uma combinação tóxica de egoísmo, vitimismo e falta absoluta de responsabilidade, onde a verdade só importa quando favorece o roteiro que elas criaram. O mais revoltante é a naturalidade com que tentam destruir a reputação de um homem traído e de um familiar íntegro. Que bom que o Op foi esperto e se afastou delas, e agora só o karma as aguarda. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.